Olá pessoal, eu estou aqui de novo, internei direto do Solto by Soltast. Agora a gente vai conversar aqui com o Bruno da Atlas, com o Rodrigo do Mercado Bitcoin, para a gente saber um pouquinho aí mais sobre as criptomoedas. Queria começar com o Bruno. Bruno, você fez uma palestra hoje sobre criptomoedas. Faz um resumo para a galera aí do que foi o assunto que você comentou aqui hoje. Né? Legal. Então eu falei hoje às 11 horas aqui no South by Southwest sobre ICOs, né, que são a oferta inicial aí. Exato, Initial Coin Offerings, né, que na verdade é uma maneira que inicialmente projetos de blockchain apenas usavam para financiar as suas operações, fazendo uma pré-venda das moedas que no futuro iam ser utilizadas por aquela aplicação e que agora está sendo levado à aplicação de ICOs e dessa venda de moedas para qualquer negócio. Isso que um pouco foi meu ponto de vista que eu trouxe. Né? Legal. Vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho do que ele está fazendo aqui e a gente começa uma troca aí. Rodrigo, o que você veio fazer nessa edição do Solto by Soltast? Bom, eu sou sócio de uma empresa de criptomoedas, né, o mercado Bitcoin, que se tornou uma empresa grande nesse contexto. E a nossa conclusão na empresa é que agora é muito difícil para ela inovar. Ela já é uma empresa que está com cerca de 1 milhão de clientes, é uma empresa que tem que ter preocupações de segurança muito grande. Então eu estou agora como principal função na empresa pensar em inovação e criar novos produtos dentro do mundo de fintechs, de moedas digitais e eventualmente achar quais são os seus negócios que vão colocar a existência do próprio mercado Bitcoin em xeque. Então antes que outros o façam, a gente decidiu fazer isso nós mesmos. Quer dizer, tem muita gente apostando meio que, vamos dizer assim, cegamente, né, nas moedas. Vocês estão vendo que tem aí ameaças de vários lados, vamos tentar nos proteger da melhor forma possível. Existem diversas tecnologias que eu vou citar os nomes aqui, como exchanges descentralizadas, então bolsas descentralizadas, atomic swaps, que são formas de trocar moedas digitais sem uma instituição no meio, como o mercado Bitcoin. Existe muita coisa sendo produzida nesse mundo, então meu trabalho é entender esse mundo e levar ele para dentro da nossa empresa. Bacana. Bruno, nessa ideia aí das ICOs, né, a gente está até conversando antes que tem muita piada, muita brincadeira, tipo, saiu um monte de ICO, um monte faliu. Eu vejo que tem muita gente, toda tecnologia nova é colocada em xeque, né? E às vezes me parece que o pessoal muita gente trabalhando mais para desacreditar, né, os ICOs. Então se metade não funcionou, tem metade que está funcionando, pelo menos por enquanto, né? Quais são as iniciativas aí em ICOs mais bacanas que você viu? Legal, então acho que eu vou falar um pouco muitos projetos falharam, mas isso faz parte da natureza tudo que a gente está criando, dos ICOs. Né? Exatamente. Porque na verdade as ICOs boa parte das ICOs são de empresas novas, estão criando novos conceitos, uma tecnologia que não está muito desenvolvida ainda, que as aplicações e os casos de uso estão sendo descobertos. Então é normal, é esperado, né, que é uma taxa de falha desse tamanho, como se fosse uma taxa de falha do mercado de startups em geral. Na verdade está abaixo do mercado de startups. Então, na verdade, as ICOs estão, na média, funcionando melhor que as startups, exato, em geral. Exato. Então, isso então é esperado uma taxa de falha alta mesmo, que são em projetos iniciais. Mas alguns projetos super interessantes que estão aí, tem um que eu gosto bastante que se chama Filecoin, que é uma espécie de Dropbox descentralizado. Então é um Dropbox na blockchain. Como é que escreve Filecoin? File de arquivo, coin. Filecoin, legal. Isso. E aí, então, pra galera fazer a busca aí. Basicamente funciona assim, qualquer pessoa vai poder, eles fizeram um ICO, um dos maiores ICOs da história, eles captaram quase 200 milhões de dólares, pré-produto, então olha só, isso é incrível, né? E agora eles estão terminando de desenvolver a plataforma que vai permitir com que qualquer pessoa ofereça espaço disponível na memória do seu computador, do seu device, e em troca ela recebe uma moeda, um token, a Filecoin, que ela pode vender ou trocar por armazenamento. É louco que a gente pensa assim, essa ideia das ICOs estão criando a ideia da economia colaborativa, estou levando para outro nível, né? Porque todo mundo que comprou a ICO da Filecoin virou sócio investidor da Filecoin.
Nesse caso, não. Nesse caso, não? Não, isso é uma distinção bem importante. Legal, não, vamos exato. conversar um pouquinho disso. 98% dos ICOs que aconteceram até hoje, quem participa desses ICOs, a pessoa recebe aquela moeda. Só que aquela moeda não tem nenhuma equivalência em participação. Não tem. Não tem. Ela tem quem comprou aquela moeda, na verdade, ela é considerada como se fosse uma pré-venda. Então, ela é considerada como se fosse um acesso antecipado àquele produto ou àquele serviço. Agora, 2% desses ICOs são o que está se chamando no mercado. Então, esse primeiro tipo se chama utility, ou tokens de utilidade. Certo. E aí, esse segundo tipo se chama security tokens, que são ativos financeiros. Que aí sim a gente está falando então, de você pode ter participação. investimento, pode não ter. Aí esse utility token é um acesso antecipado. Eu quero testar essa tecnologia antes de todo mundo. Isso. E aí, claro, que teve muita especulação de pessoas que esperavam que aquela moeda vai subir de preço e eu vou poder vender aquela moeda por um preço 10 vezes maior. Agora, por exemplo, no caso aí do Filecoin, poder acessar um serviço desse antes, que é o serviço onde eu vou ganhar dinheiro, quer dizer, eu forneço espaço no meu computador e ganho algo em troca. Exato. É bastante interessante ter o acesso antecipado, porque se der certo, eu estou ganhando dinheiro antes de todo mundo e valoriza ali meu espaço ali naquele negócio. Isso, exatamente. Bacana, muito interessante. Perfeito. Rodrigo, e aí como, por exemplo, você está trabalhando primariamente hoje com Bitcoin, né? Você fala, e aí está saindo tantas moedas novas. Como é que vocês estão lidando com isso? Sim, o mercado Bitcoin hoje lida com 3 moedas, são Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. A gente monitora esse mercado e esse ano a ideia é adicionar 10 moedas, então ficar com um leque bem maior. Obviamente tem as moedas mais óbvias, como o Ether, por exemplo, que é a moeda do projeto Ethereum, então essa com certeza a gente deve adicionar agora no primeiro semestre. E aí a gente ainda está criando os critérios para como escolher as moedas seguintes, porque esse mercado ele é muito maluco, né? Então, sim, uma moeda que há 6 meses estava lá embaixo, hoje está em cima, depois ela já vai lá para baixo. Então, a gente está criando o nosso critério para decidir quais moedas que a gente vai incluir. Bacana. E assim, eu não sou especialista em Bitcoin, imagino que muitas das pessoas que estão me acompanhando também não. E aí você falou de 3 tipos de Bitcoin, eu fiquei com uma cara de ué, assim, né? Qual que é os 3 Bitcoins? Não, as moedas que a gente negocia hoje, uma chama... Que é isso, né? Exato. A primeira moeda de todas, que é o Bitcoin, que foi quem criou esse novo tipo de tecnologia. Aí a gente negocia uma outra que chama Litecoin, que basicamente é uma versão modificada do Bitcoin, o que acontece com o Bitcoin, qualquer um pode ir lá e olhar os programas dele e até fazer uma cópia e executar de outra forma. O Litecoin ele é isso e como ele foi criado muito cedo, lá por volta de 2011, 2012, ele ganhou também bastante fama. E a gente negocia uma outra chamada Bitcoin Cash, que é um pessoal dissidente do Bitcoin. Esse mundo ele outra rede de blockchain. Exatamente. Separada. O que acontece é que o Bitcoin ele é conduzido com uma certa forma de governança. Houve um grupo que discordou da forma com que ele via sendo conduzido, e aí esse grupo criou uma dissidência do Bitcoin. E essa dissidência chama Bitcoin Cash, que tem muita coisa semelhante, mas tem umas diferenças técnicas que mudam o jeito da moeda funcionar. E aí, hoje existem mais de 1.500 outras moedas digitais. Esse é um mercado bem dinâmico, assim, todo dia aparece moeda nova, morrem moedas. E assim como no mundo dos ICOs, a gente também espera que esse mundo ele crie muito e também destrua muitas coisas. Sim. E aí ele vai amadurecendo ao longo do tempo, né? O valor da moeda tem muito a ver com a popularidade, né? Se Exato. mais gente negocia, mais valor ela acaba Exato. tendo aí. Aí se mais pessoas estão negociando, mais estabelecimentos vão aceitar, e aí cria-se um ecossistema, né? Hoje os 2 maiores ecossistemas que a gente tem é o do Bitcoin e o do Ethereum, que são as 2 maiores moedas. Os 2 maiores cases de mercado, legal. Bruno, a gente estava conversando aqui antes que a galera, né, como muita falhou, o pessoal começou até a tirar sarro, né? E eu dei o exemplo da Kodak, e você acabou explicando que o negócio da Kodak era bacana. Conta pra galera, porque até hoje a galera só conhece a piada de que a Kodak lançou o ICO. Tem outros aí que são piada, mas é melhor a gente não entrar nesse assunto. O que a Kodak fez aí com esse ICO? Que doideira é essa aí? Ó? Perfeito. Então, na verdade, a Kodak ela vai fazer um ICO ainda, ela está planejando fazer um ICO, que vai ser um ICO daquele tipo security que eu falei antes. Então, vai ser um ativo financeiro que
um ativo financeiro digital, né? Então vai ser uma espécie de Você uma tá comprando, criptomoeda, né? um token, né? Genericamente falando, a gente chama de token, que ele não é de fato uma moeda, né? Então não é certo chamar isso de uma criptomoeda, mas sim de um token. E ele vai dar direito a quem tiver esse token de receber parte dos direitos das patentes da Kodak. Então, que é o que sobrou da Kodak, né? A Kodak morreu como empresa, mas sobraram as patentes, milhares de patentes. Quer dizer, a Kodak, quando descobriu como inovar, foi depois de morta já. Exato. Exato. Foi a empresa que está com os direitos, ela que eu nem lembro quem é, ela que tá fazendo essa... Porque alguém pegou os direitos, mas não foi a própria Kodak. A gente nem pode dar esse benefício para os criadores da Kodak. Não pode. Eles perderam o bonde da câmera digital, mas os caras compram falando que você estraga o resto. Quem comprou os direitos resolveu fazer isso, que é uma maneira de... É uma maneira de chamar atenção para o portfólio da Kodak. Exatamente, é uma questão... Tenho certeza que a Kodak, com o histórico dela, deve ter patentes muito interessantes. Provavelmente tem muito a ver com marketing, com certeza. Sim, bem interessante. Isso. E esse mercado todo de ICOs, que falou assim, como você falou assim, não é uma moeda. E aí você falou que aí tem do outro lado um monte de moeda. Né? Como é que vocês acham que... Quer dizer, são duas coisas diferentes, mas são coisas que estão muito associadas, porque a gente tem aí o blockchain como tecnologia trabalhando nesses dois momentos. Né? Como é que vocês veem que o mercado hoje está... A minha opinião é que não está sabendo lidar, né? Mas como que vocês veem os caminhos, né, entre blockchain, ICO, criptomoeda, né? Falta a gente fazer um esforço maior de educação, conscientização, né? E eu sei que vocês estão trabalhando com isso. O que poderia ser feito aí para melhorar essa confusão generalizada que a gente está vivendo, onde metade das pessoas acham que isso vai ser a salvação do mundo e metade que isso é uma grande bolha que vai passar e não vai deixar nada para trás. Bom... Uma pergunta complicada, mas vamos falar assim, o que vocês estão vendo de bacana aí nessa iniciativa de educar e de desmistificar esse universo aí? Eu acho que é importante isso, né? Que é tudo muito novo, né? Se a gente for pensar, na verdade não é tão novo, mas a adoção massiva é bastante nova. Então se a gente olhar para a adoção massiva que se reflete no preço, né? A adoção massiva realmente do Bitcoin isso aconteceu em 2017, talvez metade de 2016. A partir dali que a adoção começou realmente a ficar... Explodiu. E dos ICOs depois, né, seguindo a partir de 2017. Eu diria do Bitcoin em 2016, dos ICOs e das criptomoedas, realmente 2017 foi um ano que foi game changer, assim, E aí, então assim, acho que tem uma questão de novidade, então acho que o mercado está também entendendo quais são os nomes certos e a taxonomia que as coisas têm que ter. Então, o que é criptomoeda, o que é token, ou é ativo digital, como é que a gente vai chamar esse negócio, né? Então acho que o mercado o próprio mercado está tentando entender como chamar essas coisas. Tem que fazer novos livros de economia aí. Exato, eu acho que realmente tem um gap gigantesco de informação. Então tem muito espaço para educação em blockchain, em criptomoedas, gigantesco. Né? Tem pouquíssimos livros na área, em português menos ainda, então tem bastante espaço. O que eu vejo também é que assim, para conseguir captar bem o conceito de criptomoeda ou o conceito de ativos digitais em geral, o conceito de blockchain, a pessoa precisa se esforçar para entender um domínio muito grande de áreas. Então precisa entender um pouco de economia, entender um pouquinho de teoria dos jogos, entender um pouquinho de política, entender um pouquinho de computação, que são áreas que não vinham se falando muito até então. E o conceito do Bitcoin e do blockchain que veio junto, precisa que você entenda um pouco dessas partes separadas e como elas começaram a se relacionar. Então não é muito trivial e não é muito natural você entender que um software, por exemplo, que todo mundo pode verificar e alterar, por isso ele é mais, por exemplo, seguro do que um software feito por uma Microsoft ou uma Apple da vida. Até não vamos entrar no conceito blockchain, que a gente vai ter que gastar alguns minutos para isso, mas
justamente o fato de muita gente usar, que para hackear, tem que hackear todo mundo ao mesmo tempo. Exato, E é daí que vem a segurança. É daí que vem a segurança. Mas se você não entendeu nenhum vídeo de blockchain até hoje, você procura de novo aí. E aí dessa vez você olha pensando, se aquele monte de servidor tem que hackear tudo isso ao mesmo tempo. Exato. E é daí que vem a grande segurança do blockchain. Exato. Mas e aí um negócio que eu não tinha pensado ainda, porque de fato assim, a gente não entende de economia, não entende de política, não entende de computação. E esse mundo das criptomoedas é tudo ao mesmo tempo, né? São três coisas que a gente não entende, que a gente vai ter que entender elas trabalhando juntas agora. Né? Exato. Mais matemática, mais a própria teoria dos jogos. Então, é um monte de coisas assim que estão se amarrando. A gente está vendo ainda muita experiência acontecendo nesse ambiente. Então, ele é um ambiente que mudou muito nos últimos 2 anos e mudou no último ano. Então, e isso também causa mais uma dificuldade, né? Porque é o conhecimento que você tem hoje, muitas vezes já daqui a 1 ano ele já está obsoleto ou já está errado. Já. É uma coisa que, por exemplo, na minha empresa, acabou que a nossa decisão foi que eu ficaria olhando só para isso, para a empresa não perder o bonde. Então, para quem é empresário desse ramo também, é angustiante. Então, quer dizer, alguém hoje uma empresa que quer levar a sério essas novas tecnologias, ela tem que deixar alguém, um departamento ou uma consultoria dedicado ali para monitorar e entender, senão você vai perder esse monte. É muito rápido. É uma velocidade absurda, né? Eu trabalho com o mundo de empreendedorismo e startups há 7, quase 8 anos, mas a velocidade, agora que eu estou nesse setor faz bem pouco tempo, né? Então menos de 1 ano, e na verdade a velocidade de inovação desse setor é algo que eu não vi nada parecido, assim, nada nem perto disso. Assim. Então a velocidade de inovação é incrível. Uma semana muda realmente bastante. Assim, e ele tocou no ponto que entra também a questão de política, né? Porque tem as fronteiras geográficas, políticas, elas perdem sentido quando você está negociando algo que está né, totalmente na nuvem ali e você está transacionando uma moeda que não pertence a nenhum país, né? Você falou o negócio do Filecoin lá, né? Quando o cara pega um token de um ICO desse, ele já, na verdade, sim, isso está disponível para pessoas em qualquer lugar do mundo do zero, né? Exato. Só a startup, ela já nasce mega globalizada. Já. Sim, isso é uma característica bem interessante dos projetos de blockchain. Todos eles nascem globais, porque né, não existe uma barreira, né, para participar dessa rede. Né? Essa aqui isso é uma coisa que muda bastante se comparar com startups tradicionais. Então, startups de blockchain, elas têm times centralizados em vários países, tem uma equipe, né, distribuída, e já nasce, geralmente, os sites estão em no mínimo 3 línguas, então já preparado para uma adoção internacional. Já muda aquela coisa de eu vou lançar minha startup primeiro nesse mercado, depois vou para outro mercado, vou lançar no mercado global. Muda porque não faz sentido nenhum para empresas de blockchain lançar em algum mercado, só porque realmente o mercado internet, é aberto, né? É a internet. E para participar também no caso dos ICOs, para participar também aumenta o acesso de quem quer do cliente, né? Então qualquer cliente pode participar dos ICOs e enviar moedas lá para receber tokens. A gente falou de muita incerteza aqui. Vocês acham que daria para dizer que o próximo passo das startups é perder um pouco dessa questão de regional e mercado e os business ser pensados de uma forma mais global? De que isso é uma tendência, nesse mundo de certezas, isso é quase uma certeza de que as próximas startups, a grande maioria delas vai ser global de nascimento. Vocês diriam que sim? Eu acredito que sim. Hoje eu tenho uma empresa que foi criada com esse modelo, ainda pensando no mercado brasileiro, assim. E hoje se nenhum projeto chama a minha atenção se ele não for um projeto que já pensa no mundo global, como sendo uma coisa só, que não tem fronteira. Então, eu já descarto a priori se é um projeto regional, mesmo que seja para o Brasil, para os Estados Unidos, para a China. Então, no mundo financeiro, por exemplo, a gente tem 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a nenhum serviço financeiro básico. Então, e isso é um problema mundial. Então, são problemas assim que eu estou pesquisando mais e procurando atacar. Como eu falei, eu já trabalhei com muitas startups, né? Estou há bastante tempo nesse mundo e as startups, especialmente brasileiras, né? O mercado brasileiro é muito grande, então um dos maiores mercados do mundo. Sim.
pouquíssimas startups brasileiras nascem globais, pouquíssimas. Sim. A maioria não pensa nisso nem no primeiro ano, nem no quinto ano. Se discutiu muito nessa questão dos unicórnios, os primeiros unicórnios brasileiros, falou assim, até que enfim está acontecendo, e mesmo esses, eles nasceram no mercado regional, só virou unicórnio porque, como você falou, o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. Exato, então, e aí, exato, então acho que sim, acho que a tendência é as empresas cada vez mais competirem em escala global, né, e isso é fundamental como país, né, acho que até a Apex faz um trabalho super legal de está tentando fazer tá fazendo um trabalho super legal com startups, né, para fomentar essa internacionalização, porque afinal, né, os países que vão ter maior destaque são os que exportam inovação. Sim. Então não adianta criar né, modelos de negócio que já existem em outros lugares, né, realmente o que vai fazer a diferença é exportar essas coisas para outros países. Né? Então, se você quer nascer global, a recomendação de vocês é dar uma olhadinha com mais carinho para o mundo das criptomoedas, dos ICOs, do blockchain, que daí é a possibilidade de você fazer um salto e além do mercado brasileiro um pouco mais rápido. Com certeza. Que é naturalmente global. Legal. Deixa como entrar em contato com cada um de vocês. Bruno, como é que o pessoal fala para falar com você, com a Atlas? Beleza, então a Atlas, para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail em bruno@atlasproject.com ou procurar Atlas Project nas redes sociais, a gente está super disponível, super aberto para conversar. Pô, bacana. E com você, Rodrigo? Comigo, por incrível que pareça, eu não sou muito de redes sociais, eu uso muito o Twitter. Por isso que a gente pergunta aqui, para saber onde é o canal. O que eu uso é Rodrigo T. Batista. E e-mail rodrigo.batista@mercadobitcoin.com.br. E o Mercado Bitcoin é bem ativo em redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, então o Mercado Bitcoin é muito mais digital do que eu sou. Com o Mercado Bitcoin nas redes sociais, é mais fácil com o Rodrigo por e-mail. Exatamente. Perfeito. Então fica o convite aí para vocês falarem com esses feras, entrar em contato direto com eles, vocês começarem a pensar um pouco mais sério aí sobre ICOs, criptomoedas e blockchain. Valeu, pessoal. Obrigado.